Eu já passo a palavra para o Dr. Paulo Scordamalho. O Dr. Paulo é endoscopista respiratório do HC e do Einstein e vai nos falar agora sobre os cuidados na broncoscopia. Bom, em relação à broncoscopia, existe aí existe uma tendência aos colegas, principalmente pneumologistas, intensivistas, aí, de lançar mão da broncoscopia como uma ferramenta diagnóstica para diversas patologias pulmonares. E existe uma tendência a verificar um infiltrado pulmonar e lançar mão dessa ferramenta diagnóstica. Acontece que, com tudo que foi falado até aqui, no presente momento, nós sabemos que a broncoscopia, assim como os demais procedimentos que foram citados, por exemplo, a traqueostomia, é uma grande fonte de aerosolização, principalmente na coleta de material, quando a gente vai fazer o lavado no paciente na terapia intensiva, onde você tem, por exemplo, a injeção de soro fisiológico na via aérea, a abertura do canal de trabalho, e você está com a ponta do aparelho dentro do sistema de ventilação com pressão positiva. Então, o risco é bastante grande. Vou pedir para passar o próximo, por favor, Terra. Então, assim, algumas perguntas que devem ser, pelo menos, elencadas e parcialmente respondidas aí. Existe alguma vantagem para o diagnóstico broncoscópico do COVID? Pode passar o próximo, por favor. Não, na verdade não existe nada na literatura que suporte o diagnóstico broncoscópico para o COVID-19 atrelado ao grande risco. Não existe nenhuma evidência de que a realização de PCR ou de qualquer outro tipo de pesquisa nas amostras de via aérea inferior sejam superiores ao que você consegue do PCR obtido da via aérea superior, então não justificaria a realização do procedimento para essa finalidade. Dentre a literatura que andou saindo, as recomendações, uma das primeiras que saíram na Europa foi essa sugestão, na verdade, do King's College, onde eles colocam que a broncoscopia ela poderia causar, por exemplo, uma deterioração nesses pacientes que já estão limítrofes aí, com uma ventilação muito grave, o simples fato de você injetar soro fisiológico. Pode passar o próximo, por favor. Então, você tem próximo. Pode passar o próximo, por favor. Então, você tem, além da possibilidade de deterioração do paciente, pela simples injeção de soro, por exemplo, você tem um risco enorme de transmissão a todos os profissionais que estão no ambiente da realização do exame. Próximo. E ela deve ser, então, conforme eu falei, desconsiderada em relação à possibilidade de realização diagnóstico pelo risco e porque não existe nenhuma evidência aí de relação de testes diagnósticos com superioridade nas secreções da via aérea inferior. Próximo. Uma coisa que chamou atenção foi que na primeira publicação da Organização Mundial de Saúde, eles citam a broncoscopia como uma possibilidade, uma alternativa de coleta de material na via aérea na via aérea inferior de pacientes intubados. Porém, não existe uma recomendação específica para pesquisa do COVID e você passa a usar a broncoscopia para uma ferramenta principalmente de diagnóstico diferencial. Pode passar o próximo. Próximo. Quando você tiver que, eventualmente, lançar mão, você tem amostras que são negativas de PCR e você tem uma suspeita diagnóstica e você, eventualmente, quiser lançar mão ainda assim da secreção de via aérea inferior, você deve lançar mão de outros mecanismos de coleta,
como, por exemplo, o aspirado traqueal, que vai ser uma realidade, ainda que ele seja feito nos sistemas fechados, de traque care, tudo é uma forma de você obter a secreção, e você consegue fazer isso através do sistema fechado, evitando aí a contaminação do ambiente. Por conta dessa incerteza, se a secreção inferior poderia trazer algum benefício ou não, a sociedade americana rapidamente se posicionou, né? Eu deixei aí embaixo o link, depois isso o Terra vai disponibilizar para todos a recomendação, mas eles colocam o que a gente já adiantou, que a coleta preferencial e o diagnóstico é feito ainda pelo suave nasal, como falou a Silvia, e a broncoscopia deve ficar restrita para diagnósticos diferenciais em populações que sejam bastante específicas, aí como imunossuprimidos, como pacientes transplantados, onde a gama de diagnósticos diferenciais, aí com uma evolução não esperada no caso, ou um diagnóstico que não seja muito específico, ela pode ser lançada como uma ferramenta diagnóstica. Próximo. Próximo. Terra. Obrigado. Então, conforme eu falei, quando realizar esse exame? Nos pacientes que estão intubados, né, com o intuito de realização de diagnósticos diferenciais e elencar aí a possibilidade de outros patógenos. Então, pacientes imunossuprimidos, pacientes transplantados, conforme eu falei, e urgências reais de broncoscopia que seriam realizadas em qualquer paciente, independente de COVID ou não, como, por exemplo, uma hemoptise maciça, um deslocamento de stent, uma estenose subglótica grave que necessite de abordagem, ou uma estenose brônquica, por exemplo. Mas aqui nós precisamos nos posicionar de uma forma bastante clara em relação a broncoscopias que não sejam efetivamente exames que mereçam um caráter de emergência. Então, nesta fase de risco de contaminação do ambiente, risco de profissionais, nós devemos nos posicionar de uma forma bem clara, conforme falou o Benoit aí, já uma combinação prévia, de preferência até utilizar as recomendações das sociedades, para que os colegas da UTI tenham bastante parcimônia na utilização dessa ferramenta, cujo risco-benefício precisa ser bastante considerado. Então, deve ser desaconselhado aí, por exemplo, as broncoscopias com intuito higiênico ou com coisas, por exemplo, opacidades ou massas que não tenham uma urgência diagnóstica. Então, isso precisa ser feito com muita parcimônia. Próximo. Em relação ao ambiente para a realização do exame, preferencialmente você vai fazer isso, os pacientes vão estar entubados, o exame vai ser realizado no ambiente de terapia intensiva. Nós devemos dar preferência em leitos que tenham pressão negativa, mas que, infelizmente, no nosso meio, considerando aí âmbito nacional, nós não temos essa realidade nos ambientes de terapia intensiva, então nós temos, às vezes, 2 ou 3 leitos aí num conjunto total de leitos do hospital. Então, não é a realidade ter isso como uma exclusividade. Outras unidades de terapia intensiva não contam com leitos individualizados, então muitas UTIs ainda fazem parte de um ambiente único, aí num grande salão com vários leitos que são separados ainda por cortinas, e isso não é raro de se encontrar ainda em âmbito nacional. E aí sim, valeria a sugestão de, neste caso, determinar um leito de isolamento ou uma sala específica dentro da terapia intensiva que possa ser destinada para procedimentos que tenham um grande risco de aerolização, por exemplo, a traqueostomia ou a realização de uma broncoscopia que tenha uma indicação bastante precisa.
Dá preferência, então, para leitos que tenham porta fechada ou uma sala específica destinada para isso. Lembrar que o número de profissionais que vão fazer parte do procedimento, que vão estar no interior do ambiente, deve ser o número mínimo de profissionais que permitam a realização do procedimento com segurança. Próximo. E lembrando que o mais importante, assim como na traqueostomia, é você dar importância para os EPIs. Então, para todos os profissionais que vão realizar o procedimento, que vão estar no ambiente, é importante que você tenha, no mínimo, o avental impermeável para o pé, a luva que vocês podem utilizar 2 pares aí, máscara N95. Na nossa realidade de contingenciamento de EPIs, muitos serviços estão orientando que você use a máscara N95, não de forma descartável, mas com uma reutilização de acordo com o protocolo de cada serviço. Neste caso, quando a máscara será reutilizada, existem algumas sugestões de que você recubra a máscara N95 com uma máscara cirúrgica e tenham cuidado redobrado aí na desparamentação para que não haja contato nenhum da máscara, nem com superfície, nem com a mão que eventualmente não esteja adequadamente higienizado no processo de desparamentação. O gorro se faz necessário, o óculos, o face shield, o protetor cervical, o balaclava. Eu tive tentando hoje fazer uma pesquisa aí no mercado para ver o que existe disso, e é um material que é escasso, ele não vai fazer parte da nossa realidade. Então, um mínimo de paramentação aceitável seria esse aqui. Pode passar o próximo. Então, aqui é o que eu solicitei em um dos serviços que eu trabalho. Então, seriam luvas luvas de látex aí de proteção, 2 pares, um avental impermeável, o óculos de proteção e a máscara N95, considerando que vai ser de uso único, e o face shield. Em relação ao face shield, ele tem 2 vantagens. Primeiro, evitar aí o respingo de secreções, considerando que o canal de trabalho vai estar voltado para o rosto do operador. E tem uma vantagem adicional de que evita que você instintivamente vá mexer na máscara ou vá ajeitar o óculos que está embaçado. Ela acaba sendo uma barreira mecânica que vai proteger não só na prevenção de gotículas do canal de trabalho e de secreção, que eventualmente possam estar envolvidas, mas acaba servindo como uma barreira mecânica para o toque instintivo aí na face, que acaba sendo uma proteção, uma via de contaminação que é relevante. Tomar cuidado só em relação aos diferentes tipos de face shield. Essa que está aparecendo nas fotos aí da esquerda, ela cobre completamente a face. Você, eventualmente, ela vai ser utilizada por cima do gorro e você não tem o risco de atingir os olhos, por exemplo, a mucosa ocular com secreção. Agora, essas figuras que estão elencadas aqui à direita, você percebe que são protetores faciais, mas que eles têm uma abertura ampla em cima e que para procedimentos de broncoscopia, onde você tem o canal que é direcionado para cima e em direção à face, existe o risco de que a secreção passe por cima do seu protetor facial, e eu falo isso com propriedade, porque eu já tive, usando esse tipo de máscara, uma contaminação acidental com paciente HIV e precisei fazer profilaxia. Então, só lembrando que quando a opção for por esse tipo de protetor facial para realização de broncoscopia, você deve ter um gorro que cubra isso para evitar essa contaminação acidental.